Então Tu és santo e digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. Tu és o nosso Deus e por Ti a gente está aqui, Senhor. Obrigada por teres recebido o nosso louvor, a nossa adoração, como um cheiro suave, Senhor. Nós queremos a cada dia mais e mais buscar a Tua face. Mais e mais nós queremos viver vidas que Te glorificam, vidas, Senhor, que mostram a Tua presença em nós. Ó Senhor, fala connosco esta noite, Pai. Nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos ser, Senhor, mais e mais como Jesus. Fala connosco, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, porque eu sei que ninguém vai sair daqui como entrou, Senhor. Todos vão sair transformados, vão sair curados, vão sair libertos, vão sair, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, porque Tu estás a derramar. Tu estás a derramar cura, Tu estás a derramar salvação, Tu estás a derramar o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Podem sentar. Que bom ver vocês. Não estou a ver muitas vossas caras, mas... Glória a Deus. Tão bom estar aqui. Deus é bom. Amém? Deus é bom o tempo todo. Mesmo às vezes quando nós passamos, seja por que for, a certeza da presença de Deus nas nossas vidas é o suficiente. E a certeza das promessas de Deus nas nossas vidas é mais que suficiente. Deus é sempre bom. Ele é um bom Pai e Ele nos ama. E nós temos estado a falar sobre um tema que é: estes somos nós. This is us. Nós somos igreja do Senhor. Amém? Nós somos igreja do Senhor. Nós somos pessoas, povo escolhido, povo de Deus, corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele escolheu cada um de nós para vivermos para Ele e para fazermos parte de um corpo. E nós falamos já sobre o que é a igreja. Que a igreja somos nós, não é o templo. Nós falamos sobre a mensagem que nós temos. Nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. A semana passada nós falámos da importância de realmente da unidade e de não dizermos que somos Paulo ou de Apolo, mas realmente ver que nós somos diferentes, temos dons diferentes, cada um de nós recebeu coisas diferentes de Deus, mas todos nós somos muito importantes para o corpo. Quem gostou de ver o Daniel a pregar? Glória a Deus, foi bom, né? Foi tão bom. Primeira vez que ele pregou em português, eu sabia que ia ser bom. Deus, 2 horas antes eu pedi a ele para pregar por mim. Glória a Deus. Deus faz as coisas bem feitas. Mas Deus falou muito ao meu coração também. E esta semana nós vamos falar sobre a importância do perdão, o amor e a importância do perdão. Nós sabemos que nós temos que ser unidos. Vocês lembram-se das 4 coisas que eu disse que são as mais importantes dentro desta igreja? Nós estamos aqui para nós podermos obedecer aos 2 mandamentos. O maior mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a nós próprios. E nós estamos aqui para obedecer ao grande mandamento, que é pregar o Evangelho a toda a criatura e fazer discípulos. É muito importante nós sabermos o que é que nós estamos aqui a fazer. Tudo o que revolve, tudo o que nós pregamos, tudo o que vocês vivem deve ser relacionado com essas 4 coisas.
Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Tudo revolve a cumprir isso. Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender a fazer é perdoar. A falta de perdão tem separado famílias, tem separado relacionamentos, amizades, tem separado igrejas. Tem havido divisões porque as pessoas não entendem o que é o perdão e como o que realmente a importância tão grande que o perdão tem nas nossas vidas. É impossível nós termos um relacionamento com Deus se nós não perdoarmos aos homens. Amar a Deus, amar os homens, está relacionado. Então, uma das histórias mais lindas da Bíblia, e nós hoje vamos ler muita Bíblia, que é bom, não é? Uma das histórias mais lindas sobre perdão que eu encontro na Bíblia é a história de José. Eu creio que a maior parte de vocês já conhece a história. Eu vou contar um pouquinho, não vamos ler tudo porque nós não temos tempo, mas eu gostava que vocês realmente acompanhassem, tomassem atenção para que nós possamos tirar o máximo proveito de tudo aquilo que nós vamos ler. Então José, ele era filho de Jacó, que depois mudou o nome para Israel. José, ele era filho de Jacó e de Raquel. Raquel era a mulher favorita de Jacó. Depois ele também casou com a Lia, mas ele não amava a Lia, ele amava a Raquel. E quando a Raquel ela não conseguia ter filhos, ela conseguiu ter um filho que foi José. Jacó, ele deu preferência para José. Entretanto, ele teve outro filho, Benjamim, que era bem mais novo que José. Mas Raquel, entretanto, ela morreu e Jacó, ele amava José mais que os outros irmãos. E na realidade ele fazia muita diferença. José tinha mais 10 irmãos, que eram meios irmãos, e ele tinha mais Benjamim, que era irmão dele. Mas Jacó, ele fazia muita diferença entre os irmãos. Então isso gerou muita confusão. Nunca é bom os pais terem favoritos, porque isso gerou muita confusão. Isso gerou ódio, isso gerou com que acontecesse aquilo que eu vou continuar a explicar. É uma família muito complicada. E um dia José ele foi visitar os irmãos que estavam a trabalhar no campo. E os irmãos, eles disseram isso. Vamos começar a ler Gênesis 37. Se vocês quiserem abrir, a gente vai estar a ler em Gênesis. Gênesis 37, 18. E diz assim: E viram-no de longe, os irmãos viram José, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. José, ele tinha tido 2 sonhos e ele tinha contado aos irmãos em que ele estava com um feixe e os feixes dos irmãos, eles se curvaram perante ele. E ele isso criou ainda mais raiva dentro dos irmãos, como se algum dia os irmãos mais velhos fossem curvar-se perante o irmão mais novo. E então os irmãos, eles planearam matá-lo. Mas em Gênesis 37, 26 diz assim: Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Você alguma vez teve alguém que realmente não gostasse de si de uma maneira tão forte que o quisesse matar? Eu não creio. Imagine o seu próprio irmão, os seus próprios irmãos quererem matá-lo e depois decidiram: não vamos matá-lo, vamos fazer lucro com a vida dele. Vamos vendê-lo como escravo. E eles venderam José como escravo. José foi para o Egito. Entretanto, no Egito, Gênesis 39,
de 1 a 4, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Estava na casa do Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Nós vemos aqui um jovem que tinha sido extremamente injustiçado, mas mesmo assim ele prosperou. E uma coisa isto me diz que José, ele não era uma pessoa amargurada. Eu creio que talvez tivesse levado algum tempo a ele superar o choque. Quando aconteceu isso, ele tinha mais ou menos 17 anos quando ele foi vendido. Imaginem um jovem de 17 anos em que ele é levado como escravo. Mas pelo seu comportamento nós vemos que José, ele tinha escolhido perdoá-lo. Ele não era uma pessoa amarga. Porque as pessoas amargas, elas não são agradáveis de se estar perto. Você já conhece aquelas pessoas fechadas, que parece que nada está bem, que estão contra o mundo, contra tudo. Elas não prosperam na vida. Mas eu creio que José, ele era uma pessoa que tinha o coração limpo e de tal maneira que Deus continuava a usá-lo. Deus o prosperava, Deus o levava mais alto, Deus fazia com que as pessoas vissem que Deus estava nele. Tudo aquilo que ele fazia, Deus prosperava. E ele conseguiu ficar como o chefe sobre toda a casa do egípcio. Em Hebreus 12:15, diz assim: Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O problema da falta de perdão é que ela gera amargura dentro do coração. E a amargura dentro do coração, quando ela fica enraizada, quando ela começa a crescer, ela não contamina só a nós, ela contamina outras pessoas. Normalmente uma pessoa amargurada, ela gera amargura nas outras pessoas. Dizem assim, uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa que é magoada, ela magoa. Uma pessoa que passa por algo e não consegue largar, não consegue perdoar, ela vai acabar por magoar as outras pessoas. O que nós temos que entender é que perdão não tem a ver com as pessoas que nos magoam. E essa é a coisa que nós temos que ver. O perdão tem a ver, é algo que tem a ver conosco e com Deus. Eu creio aqui que José, ele conseguiu conservar o relacionamento com Deus porque ele conseguiu limpar o coração em relação aos seus irmãos. Ele conseguiu limpar o coração aos seus irmãos. A falta de perdão, ela afeta a nossa vida e não a vida das pessoas que nos magoaram. A falta de perdão, ela rouba-nos a paz, a alegria, a qualidade de vida e relacionamentos. A falta de perdão, ela afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós somos aqueles que somos prejudicados quando nós não perdoamos, não as pessoas que nos magoaram. Porque os irmãos, eles estavam lá longe. Se eles se arrependeram, que eu creio que eles depois se arrependeram, mas na altura eles estavam lá longe. José nem sabia o que é que eles estavam a fazer. Ele não teve um pedido de perdão, ele não teve absolutamente nada, mas ele perdoou. Como é que eu sei que ele perdoou? Porque ele era uma pessoa de sucesso, porque ele era uma pessoa agradável, porque ele era uma pessoa que era bem vista, porque ele era uma pessoa que continuou a ser abençoada por Deus. Falta de perdão, ela quebra o nosso relacionamento com Deus. Marcos 11:25 diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados.
Não perdoar é não entender o tamanho da dívida que nós tínhamos para com Deus. Se nós não entendermos que nós fomos perdoados uma dívida imensa, nós vamos achar que nós temos o direito de não perdoar alguma dívida que as pessoas tenham connosco. Perdoar tem que ser algo constante da nossa vida, da vida de um cristão. Eu não vou ler, mas em Mateus 18, ninguém está a apontar. Vocês têm que começar a apontar, que é para depois ler em casa. Um bom aluno traz livro, papel. Mateus 18, 23 a 35, se depois vocês quiserem ler em casa. Jesus, ele conta uma parábola muito interessante e muito forte sobre o perdão. De um rei que ele tem este servo, o servo deve-lhe muito dinheiro, nem que ele trabalhasse a vida toda ele ia conseguir pagar. E ele chama o servo e diz: tu vais ficar meu escravo, eu vou-te pôr na prisão, os teus filhos, a tua mulher vão ser escravos. E ele diz: por favor, perdoa-me. E o rei, ele tem misericórdia dele e perdoa a dívida. Entretanto, ele sai da presença do rei, ele encontra um conservo dele, um amigo dele, e ele diz-me: tu deves-me isto, mas a dívida era nem uma fração daquilo que ele devia ao rei. E ele disse: por favor, perdoa-me, eu não consigo te pagar. E ele diz: não, eu não te vou perdoar. Tu vais para a prisão, tu vais como escravo e eu não te vou perdoar. Quando o rei ele ouviu aquilo que ele tinha dito, ele ficou indignado. E ele chamou e diz assim: então eu perdoei-te uma dívida tão grande e tu agora não perdoas uma dívida pequenina? Sabes uma coisa? Eu vou-te entregar aos atormentadores. Algumas versões dizem aos verdugos. Atormentadores. Muitas pessoas cristãs, elas estão a viver atormentadas porque elas não conseguem perdoar. Muitos de nós, se nós não temos cuidado em limpar o nosso coração constantemente, diariamente, Jesus disse: quando tiverem a orar, perdoem, para que eu também vos perdoo. Jesus, ele já nos perdoou, ele nos dá o perdão livremente, mas se nós não perdoarmos, o nosso coração fica fechado para que ele possa abençoar, para que ele possa usar, para que ele possa nos libertar, para que ele nos possa usar para levar libertação às outras pessoas. Nós ficamos amarrados e muitas vezes nós ficamos atormentados. A nossa vida pode ser atormentada, abrimos brecha para espíritos malignos estarem a atormentar a nossa vida por causa da falta do perdão. É algo muito sério, que nós temos que pensar constantemente, todos os dias. Todos os dias. Voltando à história de José, parecia que estava a dar tudo bem. Ele era o senhor da casa, era escravo, mas ele estava numa boa condição. Mas ele novamente, ele é injustiçado. Ele devia de ser um rapazinho, né, jeitoso. A gente diz jeitoso, vocês dizem nem sei o quê. E a mulher do Potifar, do senhor dele, resolve engraçar com ele e dizer: deita-te comigo. Ela queria que o rapaz deitasse com ela. E ele não queria, ele foge. Houve uma altura ela que a tenta agarrar, ele foge, ela fica com as roupas dele e ela inventa que ele a estrupou. Então, Gênesis 39, 17 diz assim: então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. As coisas pareciam que estavam melhor e ficaram ainda pior.
Ponha-se um pouquinho no lugar de José. Jovem, levado como escravo. Ele começa a prosperar, ele é obediente a Deus, ele é servo, ele é bom trabalhador, ele faz tudo correto, ele recusa-se se prostituir com aquela mulher, recusa-se deitar com ela. E o que é que acontece? Ele ainda fica mais baixo, ele vai para a prisão. E as prisões antigamente não são como as nossas prisões agora, em que há regalias e comida e tudo. As prisões eram subterrâneas, era algo escuro, era algo horrível, em que as pessoas passavam lá anos sem ver o sol. E ele vai para lá. Alguma vez vocês já o magoaram assim tanto como a José? Alguma vez já o injustiçaram assim? Alguma vez já o fizeram sentir como José deve ter sentido? E alguma vez já disseram mentiras sobre si de maneira tal que o crucificaram como fizeram a Jesus? Eu creio que não. Nunca nenhum de nós passou tamanha aflição. Mas o que é que acontece na prisão? Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Mais uma vez, José, ele tem uma escolha. Ele tem a escolha de ficar amargurado, revoltado, com ira, rancoroso. Eu não mereço, eu não quero, eu não posso, porque eu, outra vez, isto não é justo. Mas ele talvez tenha passado algum período em que ele realmente se revoltou. E todos nós às vezes temos um período em que nós estamos, porquê? Porquê eu? Porquê eu, Deus? Porquê novamente? Porquê que me está a acontecer isto? Mas nós depois temos uma escolha de deixar, de largar, de perdoar, de confiar em Deus, de crer que não interessa o que estiver a acontecer, Deus continua no controle. Porque Ele nunca sai do controle da sua vida. Se você lhe entregou a sua vida, independentemente daquilo que se estiver a passar, Ele está no controle. Ele está a tratar de alguma área da sua vida. Ele está a preparar o caminho para aquilo que Ele quer fazer consigo. Então nós vemos aqui que José, mais uma vez, é usado por Deus para brilhar num dos lugares mais escuros que havia na terra, para brilhar na prisão, para servir os presos, para estar a cuidar de tudo naquela prisão. E ele é colocado novamente acima. E mais anos, irmãos, não foram poucos anos que José passou lá, foram muitos anos. E eu creio que dentro do coração dele havia sempre a esperança dos sonhos que Deus tinha falado com ele. Todos nós temos promessas de Deus na nossa vida. Todos nós temos sonhos que Deus colocou na nossa vida. Todos nós. Não desista. Parece que está tudo escuro lá fora, parece que estamos numa prisão, parece que está tudo a acontecer, a tempestade, nós não vimos nada. Não desista. Não desista. Mantenha os olhos fixos em Jesus. E lembre-se de perdoar. Lembre-se de limpar o seu coração. Lembre-se de continuar a ter um coração amável, paciente, bondoso e pronto a servir. Porque nós vemos que uma das coisas que José tinha era o serviço que ele prestava. Sempre a servir. Com amor, com honestidade, trabalhar no duro. Ele estava lá. O que é que você faz quando é magoado? Injustiçado, como é que você comporta quando alguém faz algo consigo? Revolta-se, amua, fica crítico, é sempre a mesma coisa, fecha-se.
Ou você dá a outra face? Você perdoa, continua a ser luz, continua a servir, continua a amar. Irmãos, é escolha. É escolha. Você nunca vai sofrer tanto como Jesus sofreu. E provavelmente nunca vamos sofrer tanto como José sofreu. As injustiças que ele sofreu. E, no entanto, ele continuava a ser a mesma pessoa que Deus queria que ele fosse. De brilhar no meio das trevas. Em Gênesis 41... se vocês quiserem depois ler a história em casa, Gênesis 41, finalmente José, ele é levado para a presença de Faraó e se torna no segundo homem mais poderoso do mundo naquela altura. Porque o Egito naquela altura era o centro de todas as coisas. Ele se torna o segundo homem mais poderoso, só mesmo abaixo de Faraó. E ele é colocado, ele tem tudo nas mãos. Ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem tudo aquilo que Deus lhe tinha prometido. E é passado mais ou menos, quase 20 anos. Ele já deveria ter uns 39 anos. Ele foi vendido com 17. Ele foi colocado na presença de Faraó, ele tinha 30. E por volta dos 39 anos, ele volta a ver os irmãos. Deus coloca os irmãos à sua frente e tal e qual como ele tinha visto no sonho, os irmãos se curvam perante ele. Os irmãos se curvam. Se vocês lerem, você vê que ele faz alguns testes aos irmãos. Ele quer provar o que é que está no coração deles. Há uma grande diferença, e isso é outra coisa que eu quero, se vocês não se lembrem de mais nada, lembrem-se de duas coisas essenciais. Perdoar é entre si e Deus. Perdoar, você não precisa que a outra pessoa peça perdão, é uma decisão sua. Perdoar depende de si, perdoar é algo que você tem que fazer todos os dias. Alguém o magoa, perdoa. Alguém o critica, perdoa. Alguém o persegue, põe-o numa situação complicada, perdoa. Nós temos que perdoar sempre, independentemente da posição da pessoa. Mas ele já faz isso tantas vezes. Perdoa mais uma vez. Jesus disse 70 vezes 7. Pedro pensava que estava a ser muito bonzinho. Jesus, vou perdoar 7 vezes. 70 vezes 7, todos os dias. Mais alguns. Isto principalmente em relacionamentos mais profundos. Marido e mulher. 70 vezes 7, todos os dias. Ele fez hoje, vai fazer amanhã. Ela faz hoje, vai fazer amanhã. Estamos numa jornada, mas todos nós fazemos. Eu vou mudar o meu marido? Não. Deus é que o vai mudar. Mas eu posso mudar a mim própria. E a principal coisa que eu preciso de fazer é perdoar. Porque se eu não perdoo, o meu relacionamento com Deus não flui. Se eu não perdoo, eu me torno uma pessoa amarga. Se eu não perdoo, eu me torno uma pessoa crítica. Se eu não perdoo, eu não posso ser usada por Deus para brilhar no meio da escuridão. Vocês estão a entender? Perdão é entre mim e Deus, somente. Reconciliação requer as duas partes. É uma diferença muito grande que alguns cristãos não entendem. Eu estou a ser num relacionamento abusivo. Eu tenho uma pessoa que é tóxica para a minha vida. Eu tenho alguém que constantemente me faz mal. Eu tenho que continuar a ter relacionamento com essa pessoa. Não. Não. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você tenha uma vida saudável. E há linhas na terra, como a gente diz, não é uma expressão inglesa. Há linhas que você tem que colocar. Dizer, eu não quero. Daqui não dá. Se você, uma amizade, uma pessoa, qualquer pessoa, dizer assim, basta, as tuas palavras magoam-me, tu estás constantemente a fazer isto, se tu não parares, eu vou ter que deixar a tua amizade. Deixar este relacionamento. Perdoar sempre. Mas se a amizade, se o relacionamento não é bom, então nós não podemos ter reconciliação. São duas coisas diferentes.
E aqui José, ele coloca os irmãos à prova para saber o que é que está no coração dele. Para quê? Para haver reconciliação. Reconciliação. E ele vê que realmente os irmãos estão diferentes. Ele os coloca à prova, ele faz várias coisas que depois você pode ler, mas vê que realmente eles estão, Judá, entretanto ele manda vir Benjamim e depois ele põe uma taça, um dinheiro na mala, no saco de Benjamim e quer prender Benjamim. E Judá, ele diz assim, não, leva-me como escravo, eu fico no lugar dele. Porque se eu for para o meu pai sem Benjamim, o meu pai vai morrer. Então leva-me a mim. E Judá, o irmão que o quis matar, ele vê que o coração dele está completamente diferente. Está completamente diferente. Então, em Gênesis 45, 4 e 5, José finalmente se revela a eles e diz assim, e disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Nós vemos aqui que o coração de José estava limpo há muito tempo. Nós vemos aqui que ele não tinha desejo de vingança nenhum. Ele não tinha mágoa. Ele conseguia ver o plano de Deus perfeitamente naquela altura. Mas lembrem-se que já antes, quando ele não conseguia ver nada, ele continuava a confiar em Deus. E quando ele se reconcilia, ele diz, isto foi plano de Deus. Importava eu ser escravo, passar anos na prisão, para que eu agora fosse levantado por Deus para trazer vida a vocês. Porque sabem, vai passar esta fome que está a haver, ainda é só o começo. Vai haver mais 5 anos de fome. E eu fui levantado para que vocês não morressem, vocês e mais os milhares de pessoas que estavam à volta naquela terra. Por causa da obediência de José, por causa do coração de José, Deus, ele abençoou milhares de pessoas. Às vezes, nós dizemos que perdoamos, mas as nossas atitudes demonstram o contrário. A gente diz que perdoa, mas continua a tratar a pessoa com indiferença. Nós dizemos que perdoamos, mas não paramos de pensar no que ela fez, no que ela disse, remoemos, pensamos em respostas, somos rudes, impacientes, amargos. As nossas palavras saem sem vida, sem alegria, sem paz. Porque sabe uma coisa, a falta de perdão, ela nos rouba a alegria. A falta de perdão, ela nos rouba a paz. A falta de perdão, ela nos rouba os sonhos de Deus. Porque em vez de ver aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, e de dizer, Deus, o que é que tu queres me ensinar com isto? Há momentos muito difíceis. Há alturas em que as pessoas nos magoam e elas nem sabem que nos magoaram. Elas nem imaginam. Eu vou dar algo muito, muito simples. Quando eu estava a preparar esta pregação, na quarta-feira eu estava triste. Quarta-feira eu estava triste e estava assim. Poucas pessoas tinham mandado uma mensagem a saber como é que eu estava. E eu, ninguém me ama. Sabem a parte de que ninguém me ama, tadinha de mim? Eu também tenho essas partes. Às vezes, quem me ama, ninguém quer saber de mim, estou doente, ninguém me vem visitar, não, mas pronto. Obrigada, Renato. E quarta-feira à noite eu tive assim um abrir do coração de Deus, assim uma coisa muito grande, e Deus começou a falar comigo e Ele deu-me eu já tinha mais ou menos esta pregação, mas foi quando eu escrevi praticamente a pregação toda.
E quinta-feira de manhã, quando eu estava a orar, foi tão bom, Deus limpou e veio uma alegria tão grande e eu perdoei. Não que eu, mas eu estava assim com algo no meu coração, sabem? De vítima. E Deus limpou. E passado 1 hora alguém me mandou uma mensagem a perguntar como é que eu estava. E eu, meu Deus, foi tipo um docinho que Deus me deu. Foi tipo algo assim, maravilha. E depois na quinta-feira à noite eu tive o nosso grupo pequeno e as minhas maninhas tão lindas e assim com tanto amor e carinho. Às vezes nós nos sentimos vítimas. Nós não somos vítimas. Nós somos mais que vencedoras. Nós somos vencedores. Não se sinta vítima de alguma situação. Há situações em que nós nos colocamos lá porque nós queremos. As pessoas às vezes nem nos fazem nada. Se nós colocarmos sempre os olhos em Jesus, naquilo que Ele já fez por nós, em tudo aquilo que Ele já colocou na nossa vida, em todos os pecados, todos os grilhões, todas as bênçãos que Ele nos tem dado, e mais, colocarmos os olhos nas suas promessas, naquilo que Ele quer fazer conosco, nada daquilo que nos fazem é muito importante. É lógico que há situações em que pessoas nos magoam muito e pecam contra nós. Elas pecam contra nós. Mas, mais uma vez, nós temos que perdoar. Às vezes, realmente, nós somos vítimas, assim como José. Nós somos vítimas de pessoas más. Nós somos vítimas de injustiças. Nós somos vítimas de pessoas que querem o nosso mal, que são maldosas. Mas nós não podemos ficar com nada dentro do nosso coração. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de perdoar. Todos os dias são dias de perdoar, de limpar o coração. Porque sabem uma coisa? Não perdoar é nós estarmos a beber o veneno e à espera que a outra pessoa morra. Não perdoar é não deixar Deus ser Deus, é querer fazer vingança própria. Mas quem é o nosso juiz é o Senhor. Nós temos que deixar nas mãos dele, nós temos que largar. Nós queremos que dizer, eu quero. Eu não vou esquecer. Perdoar não é esquecer. A gente não tem amnésia. A gente vai se conseguir lembrar. Mas nós temos que perdoar de coração. O que é que isso quer dizer? De não sentir mágoa, de te limpar. Isso é um processo que Deus faz. E nós temos que confiar em Deus para Ele fazer esse processo. Não acontece de um dia para o outro. Um dos truques que eu tenho quando alguém me magoa é eu começar a orar por essa pessoa. Que foi o que Jesus disse. Orai pelos que vos perseguem. Porquê? Porque aquele que vos persegue, eles vos magoam. Mas quando nós oramos, Deus coloca um amor sobrenatural por essas pessoas que nos magoaram. Então nós temos que perdoar constantemente para que o nosso relacionamento com Deus continue a fluir. Para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, assim como Ele fez com José. O milagre, eu chamei esta mensagem, o milagre sou eu. Quando nós perdoamos, nós somos o milagre. Quando nós perdoamos, nós é que deixamos Deus usar-nos. Às vezes Ele não faz nada em relação à outra pessoa. Cada um vai pagar, ou nesta vida ou na próxima. Todos nós vamos estar perante Deus e quando nós estivermos perante Deus, nós não podemos dizer eu não fiz porque aquela pessoa me magoou. Eu não fui porque aquela pessoa me impediu. Eu não perdoei porque magoei muito. Nós não podemos dizer isso. Porque ninguém foi mais injustiçado do que Jesus, que não tinha qualquer pecado e, no entanto, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Então perdoe. Você
é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Por causa de José, milhares de pessoas não morreram. Por causa de si. Deus quer usar a si para que milhares de pessoas não vão para o inferno. Vocês creem? Vocês creem nisso? Às vezes, a pessoa que está ao seu lado é que ela vai ser transformada por causa de você abrir mão, por causa de você perdoar. Amém? Quer chamar o grupo de louvor?